Vamos então fazer a leitura da nossa introdução, que nos diz assim: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta, que é ultrapassada, e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada, em outras palavras. Para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Então, para nós iniciarmos a nossa lição de hoje, deixar claro aos irmãos a ideia de relativização. A relativização, ela podemos dizer que é um método de descaracterizar padrões corretos entre certo e errado. É certo e errado para quem? Depende do seu ponto de vista. Então, a relativização, ela vai desconstruir a definição do padrão, do princípio correto. Porém, nós já falamos isso na aula passada, nas 2 semanas, que regras, tradições, costumes mudam, mas princípios não. E a Bíblia, ela não é um livro apenas de mandamentos, né? Os 10 mandamentos e tudo. A Bíblia, ela é um livro de princípios, onde nós entendemos quais são os princípios de Deus no céu e como Ele atua na terra. Então, eu digo no céu, da vontade vinda do céu manifesta aos homens. Então, a relativização é a ideia de desconstruir o que a Bíblia define como padrão correto. Então, nós temos um padrão correto. Se nós, que somos chamados de cristãos, não agirmos como Cristo agiu, nós estamos relativizando a sua mensagem. Um exemplo, a gente falou já sobre amar. O verdadeiro amor bíblico, ele não é o romântico, ele é sacrificial, onde alguém toma a dor do outro e luta pela causa do outro mesmo sem ser ele. Então ele é atingido por causa de outro. Ah, mas isso deve ser ficção, não é? Isso é realidade. Jesus Cristo fez isso por nós. Tínhamos uma dívida, tínhamos um preço a pagar, porém não havia remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então Jesus Cristo, ele vai, se entrega para que nós pudéssemos ser perdoados e tivéssemos novamente comunhão com Deus. Então, isso é uma verdade que não pode ser relativizada. A Bíblia, ela não tem posicionamentos de vistas para culturas e sociedades diferentes. O que é para o plebeu, o que é para o chefe de Estado é a mesma coisa. Então, a Bíblia não vai tratar as pessoas como figuras sociais, vai tratar as pessoas como almas. E é por isso que não há distinção entre os ouvintes. Então, da mesma forma que fala para mim, fala para ti, fala para tu, fala para todos nós. Tá bom? Então, é dessa forma. Então, vamos... O nosso primeiro ponto diz a Bíblia e o espírito desta era. O ponto 1 fala sobre a desconstrução. Vemos aqui algumas palavras, podemos dizer, não tão usuais, porém elas estão nas mídias, né? Hoje em dia, nós somos a geração não do conhecimento, mas a geração da informação. Então, você sabe como colocar uma prateleira na sua casa, muitas coisas, porque você viu na internet, você não aprendeu. Aí você fala, um dia eu vi um vídeo que era fácil, então eu vou fazer. Aí você vai procurar. Então você tem informação, mas conhecimento ainda não. E não apenas isso, eu digo de uma forma também histórica, né? Tem um canal que eu acompanho, de um casal que eles viajam pelo mundo, e a cada lugar que eles vão, cada país, eles procuram toda a história para poder falar ali. Às vezes gasta horas e horas e horas de estudo. Eles até dizem, né, a gente não viaja muito rápido porque nós nos estabelecemos na cidade e vamos estudar a história daquela cidade, daquele povo. E aí eles falam em 3 minutos, né? Então, nós que temos acesso à informação, é muito líquido o conteúdo que nós temos, né? Então, não se torna nenhum conhecimento.
porque o conhecimento, ele só é conhecimento se ele é prático. Mas, outra assunto. Então, a gente compreende o quê? Todas essas palavras, era do vazio, pós-verdade, fim das certezas e cultura ali, ou ainda desconstrução, são expressões que caracterizam essa desconstrução dos princípios fundamentais. Moisés, ele recebeu a lei do Senhor, orientou o povo, né? Nós sabemos das distinções das leis civis, cerimoniais e... civis, cerimoniais, tem mais um? Morais, isso. Então, cada uma delas, dentro do seu contexto, tem a sua importância, porém, algo que se perpetua desde os dias de Moisés, desde que o mundo é um, questão de princípios morais, se permanece para nós hoje em dia. Então, Paulo também ele escreveu muitas das suas epístolas contendo estes princípios. Todas as suas epístolas, elas continham este mesmo princípio moral. E hoje nós estamos baseados nos mesmos princípios morais. Por quê? Logo, o nosso irmão João estará lendo em Hebreus, que Jesus, agora, daqui a pouco, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se ele é o mesmo, a sua palavra não muda, a sua mensagem não mudou. Muitas vezes, quando os fariseus iam até Jesus indagar a ele sobre diversos assuntos, falavam, no princípio não foi assim. Então, a vontade de Deus, do princípio lá do Gênesis, até os dias atuais, os mesmos princípios, eles são imutáveis. Por isso que a Bíblia toda ela é a palavra de Deus. Então, nós temos que compreender o que ela está nos ensinando a respeito destes fatos. Então, essas palavras, elas são palavras relativamente novas. As palavras são novas. O método é novo. Porém, nós estamos vendo que a igreja, né, a agência dos céus nessa terra, são guiadas por princípios que elas vão em oposição à cultura. Nós estamos indo em contracultura. Como assim? Nós historicamente temos 3 períodos. Eu não sou muito bom de história, mas eu vou buscar algumas coisas. Pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. A gente via isso lá, acho que era o 8º ano, talvez. 8º ano. E a gente não tinha muito entendimento disso, mas agora faz muito mais sentido quando a gente começa a ver desenvolvimentos sociais, começamos a entender mais, então isso fica um pouco mais claro. Pré-modernismo foi quando a igreja ela estava em unidade com o Estado e a igreja que ditava as regras, poderíamos dizer assim. A igreja ditava as regras, porém a gente sabe que houve ali uma corrupção do Estado por parte da igreja, enfim, estavam não fazendo mais distinção entre aquilo que era sagrado e aí deu no que deu. Então esse era o primeiro estágio, pré-modernismo, antes de 1500. 1500 foi se estabelecido, né, assim, a data que é fixada como modernismo, onde se criou o iluminismo, onde se criou não, né, onde teve a evidência do iluminismo, pessoas da alta sociedade começaram a dar mais ênfase para o que era secular e diminuíram a busca por aquilo que era sagrado. Então, desenvolveu-se assim a ideia do racionalismo. Podemos alcançar todas as coisas através do pensamento, mas aí o que o homem fez? Deixou Deus de lado e também deu no que deu. Tá? Até os anos de estabelecimento de uma forma global, 1950, entrou-se o pós-modernismo, que é o que nós vemos hoje, onde houveram algumas revoluções e também normalizando a relativização de princípios. A gente estava comentando ontem, né, esse mesmo casal eles foram para a China e lá era um bairro muçulmano e eles estavam dançando as danças típicas, aquelas danças típicas assim. E aí a gente estava comentando que não há uma sensualidade na dança, uma maldade, assim. Coisas que nós vemos em nosso país, né, não apenas em nosso país, mas eu digo por uma cultura que nós estamos inseridos, totalmente adversa, né? Crianças, às vezes, de 5, 7 anos, quando é muito, ou os pais já ensinando as crianças desde pequeno a fazer gestos que são sensuais, mesmo sem a criança saber
e isso tem se corrompido, gradativamente destruído as nossas crianças. Então, tudo isso é o que? São características desse pós-modernismo, que é o contexto que nós vivemos agora. Então, há perca de valores fundamentais. Os princípios fundamentais que foram estabelecidos pela palavra estão tentando ser corrompidos. O que importa não é se é certo ou errado, é qual é a minha realidade. Se a minha realidade diz que eu preciso roubar porque eu não tenho oportunidade, é relativo então a pessoa tomar essa decisão. Mas nós vemos que existe sim um padrão entre certo e errado. Então, dentro deste contexto, a gente pode ver muitas coisas na sociedade que a própria sociedade já está relativizando. Exemplo, como nós falamos, normalização do divórcio, a questão homoafetiva, poligamia, até mesmo a questão da adoração a Deus. Existem pessoas que servem um Deus para isso, um Deus para aquilo, um Deus para aquilo. Se tornou algo normal hoje em dia, mas como Jesus disse, no princípio não era assim. Porque entendemos, compreendemos, a palavra de Deus nos confirma isso, a questão da existência de um único Deus. E nele não há essa necessidade de buscarmos por pessoas que podem fazer isso por nós. Temos acesso direto a ele. Então, essa obra de Cristo nos traz essa compreensão. Então, nós, esse parecer, nós que somos esses servos do reino, atuando na terra, precisamos estar caminhando contra estas incertezas, esta era do vazio, a desconstrução. Tudo o que contrapõe o cristianismo está procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Existem algumas ideologias que religião não deve existir porque é desnecessário. Então nós vemos mais uma atuação do inimigo. Então, o que nós, como cristãos, devemos fazer? Missionário Lívia, por gentileza, Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Muito obrigado. Não sedes conformados, o conformados em aceitação a essa relativização, a essa desconstrução, e também o conformado de se amoldar. Então você não vai ser apenas neutro, você vai ter o padrão do mundo se você aceitar aquilo que é imposto. Então, o que eu faço? Renovação do vosso entendimento. No grego é uma palavra que diz metanoi, onde a sua mente ela é renovada, ela enxerga algo novo e ela vive algo novo. E dessa forma, vivendo o novo, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente não se amoldando, entrando dentro da forma dos padrões do mundo, que você pode experimentar as vontades do Senhor. Irmão Tiago. Queria saber o que é ideologia ela entra, sabendo se ela acaba nem no buraco que está dentro da palavra, né? Isso é cauterização da mente, onde as pessoas elas não têm essa renovação de mente, então fica natural. Então tudo que é proposto existe. Sabe que eu não consigo dizer não para favor. Tem favor que você precisa dizer não. Tipo assim, a palavra a escritura da palavra é esperada por Deus. Sim. Só que assim, a teologia ela veio, tipo, vamos falar assim de Paulo. Aí eles começam a estudar o que era Paulo. Então a mesma coisa que está escrito na palavra. Todo mundo sabe que Paulo era perseguidor. Só que eles vão começar a cavar mais buraco, sabendo o que Paulo era. O que Paulo fez, entendeu? E tipo, eles começam a distorcer isso, né? A ideologia ela é uma ideia criada com base no pensamento. Então ela não tem fundamento. Existe algumas expressões, um exemplo, teologicamente, exegese, que é a extração do texto. Aquilo que o autor está dizendo é o que o autor quer dizer, não é? Se torna às vezes uma relativização. A pessoa ela distorcer. A distorção ela é uma relativização daquilo que o autor disse
E não é o propósito principal do autor dar um entendimento para a pessoa, mas passar o que ele recebeu do Espírito. Então, essa é a verdade. Hermenêutica é quando se interpreta as Escrituras. A questão de você ler o texto e falar, olha, você está querendo dizer isso. E é dessa forma, claro e simples e pontual. Porém, as pessoas elas fazem o que elas tentam criar, a partir da Bíblia, ideologias, pode ser a partir da Bíblia ou a partir dos seus próprios pensamentos. Mas tudo que vai contra a palavra é uma ideologia contrária que não deve ser aceita, indo para o campo da heresia, que é a distorção da palavra. Então nós que temos o conhecimento da palavra precisamos saber que se eu compreender a palavra, eu não vou aceitar certo tipo de coisa. Se existem pessoas que cauterizaram a sua mente, o problema é deles, mas eu tenho a minha fé, eu sei o que eu estou sendo ensinado, instruído, e é nisso que eu permaneço. Tá bom? Não, tipo uma base assim, que Jesus vai falar sobre quando Jesus estava dormindo na boa do barco e tal, né? Aí eu fui pesquisar aqui, e na minha Bíblia tem umas instruções que fala assim que quando ele subiu na boa do barco, e eles foram para atravessar o lago, e ninguém não sabia disso, que no meio desses lagos assim, existiam montanhas do lado, e algumas coisas que desse lado aí batia muito vento forte, e os trovões e tal, tipo assim, é sim o que você não estava falando da ideologia. E nós não sabíamos que nesse lado, todo mundo sabe que estava, quando ele subiu para atravessar, todo mundo sabia que bateu um vento forte, mas não sabia que tinha montanha do lado, do outro, que provocava todas essas... Esse vem, uma questão para ficar claro. A ideologia, ela é uma coisa distinta da instrução da palavra. A palavra, ela tem um contexto imediato, que é o capítulo, um contexto ao redor, que é o que está querendo dizer. Um exemplo é Isaías, fala muito sobre Jesus. Então ele vai falar algumas palavras que são proféticas, não aconteceram ainda. Mas a ideologia, ela é uma ideia contrária à palavra que vai se opor. Então, um exemplo, como o irmão disse, Jesus entrou no barco ali e deu toda aquela tempestade. E tinham montanhas em volta. Então, quando as pessoas vão estudar isso é uma ideologia ou não? Não, isso não é uma ideologia. Isso é apenas não posso dizer uma interpretação. Uma aplicação para que a gente tenha conhecimento. Porque quando a gente compreende que existem fatores que levam aquilo, fica muito mais fácil da gente entender e a mensagem fixa mais no nosso coração. Mas a ideologia, ela está desassociada. Por exemplo, pode existir qualquer tipo de ideologia e isso nem sempre vai estar de acordo ou contrário à palavra. Às vezes é só um pensamento assim que não se fundamenta. Na ideia pode parecer bom, mas praticamente não é bom. Um exemplo sobre isso é comunismo. Então... E na realidade assim, da lição que está sendo falada, assim, da ideologia, é na questão de mudança de princípios, né? Isso. Sobre o que a Bíblia realmente diz, o que Deus diz através das Escrituras, e que os homens têm ideias acerca daquilo, trazendo para quê? Para a questão do inimigo, da cauterização da mente. Poderia ser comparado com a esquerda e a direita, no caso, isso? Assim... Os dois são princípios ideológicos. Um tem tais premissas, outro tem outras. Então, o que eu devo fazer? Com a palavra. Nenhum dos dois é perfeito, mas a palavra é. Livros, eu gosto de ler livro, indico livro, comprem livro, leiam livro, mas não desprezem a palavra por nada. Porque às vezes tem erro de interpretação, embora as pessoas tenham posto em cima da palavra. Mas a Bíblia não tem nenhum erro, não contém erro. Nunca um autor vai se contrapor o outro em um período de 1.600 anos, né? Então, embora sejam duas ideologias, dois pensamentos diferentes, mas a Bíblia ela deve ser o nosso princípio, que a gente deve seguir. No Novo Testamento, né, que Marcos, esses livros, Mateus, cada um fala a mesma história, mas cada um fala um ponto de vista, né? Isso. São chamados de evangelhos sinóticos. É a mesma história de vistas diferentes, posições de vista diferentes. Mas, se a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito, eles não se contrapõem. Mas no lugar fala que é um cego, no outro fala que é dois. Se tem dois, tem um, né? No começo que a gente estava lendo a Bíblia, né? Assim, a gente até falava, nossa, mas a gente já leu isso nos livros, ele fala a
mesma coisa. Fala a mesma coisa. Hoje em dia, E elas se complementam, né? Isso é legal. O certo não é nem esquerda nem direita, né? É do alto. Perfeito, isso É mesmo. isso porque, se você for analisar a Bíblia, ela segue um padrão de monarquia, que é reino. É. Então não existe nem esquerda nem direita, então é do alto. A Bíblia, antes da monarquia, era a teocracia. Deus, ele direcionava os sacerdotes, os líderes, ali a gente pode até dizer pela questão de Moisés, né, primeiramente. Moisés, depois veio Josué, depois vieram os juízes, e até que se chegasse Davi, Deus era o centro, Deus era o direcionador, né? Era o comando. E a gente vê que mesmo o povo falhando, errando, Deus, ele sempre levantava alguém para socorrer o povo, né? Deus estava socorrendo através de uma pessoa. No caso começou com os juízes, né? Depois com o rei, né? Isso, mas por que entrou o rei na nação de Israel? Por causa que o povo pediu. O povo pediu e Deus concedeu. Mas Deus já tinha falado lá em Deuteronômio, capítulo 8, você pode ler, que ia pegar os impostos, eles iam ser escravos não, eles iam ser servos, haveria um jugo, um fardo pesado, e mesmo assim eles aceitaram. E aí, deu no que deu. É uma coisa que aconteceu lá em Samuel. Quando eles começaram a pedir um rei, e Deus falou assim: ah, mas eles não estão rejeitando a mim e você, Samuel. Eles estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim também. Já que eles querem o rei, vamos dar uma ajuda a eles, só que eles sabiam que ia passar. Deus sabia o que ia acontecer. E quem escolheu o rei, Saul, não foi o povo, foi Deus. Deus escolheu segundo a vontade de Deus. Deus. Ia sofrer do mesmo jeito, porque Deus ia falar, eles iam sofrer. Já que eles querem o rei, vamos dar uma ajuda a eles. E aí, acabou que aconteceram todas essas coisas. Então, nós não sejamos partidários, sejamos bíblicos, sejamos cristãos e façamos as nossas escolhas coerentes. Continuando esse ponto, tudo isso tem como princípio, né? Há um alvo, há um foco. A consequência disso é a relativização das Escrituras. Então, a Escritura, que é uma verdade imutável, se as ideologias, os pensamentos que são contrários à palavra, ou até mesmo os pensamentos que são contrários aos princípios que regem a sociedade, que são pela palavra, isso se estabelecer, tudo vai ficar variável. Então não vai ter mais padrão de certo e errado, como a gente já tem visto em algumas coisas acontecer. Porém, isso não é algo novo, já acontece, Irmão Edmilson, por gentileza, Isaías capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luzes trevas, fazem do amargo doce, e do doce amargo. Amém. Muito obrigado. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Então nós temos aí um período de 2.800 anos dos nossos dias atuais até Isaías. E ele já dizia pelo Espírito de Deus, né, Deus trazendo a palavra revelada para ele, que existiam homens que chamavam o mal por bem, o bem por mal, o claro de escuro, o escuro de claro, o doce de amargo e o amargo de doce. Então ali já havia uma relativização entre aquilo que era correto. Mas para mim é claro isso. Não, é o que é. Não tem essa para mim significa isso. Existem. Alguém passa num farol vermelho e fala: mas para mim isso é verde. É correto fazer isso? A gente sabe que não, porque pode haver uma colisão. E agora, essas coisas naturais, né, assim, visíveis, as pessoas aceitam uma boa. Agora, quando se fala de princípios bíblicos, aí querem relativizar. Então, isso não é correto, mas isso é algo que a gente já vê há muitos e muitos anos acontecendo na sociedade. Tá bom? Então, esse era só o nosso primeiro ponto sobre desconstrução. Agora a gente fala sobre o relativismo, que a gente está falando ainda sobre definições dessas palavras. Alguém pode nos ler, por gentileza? Amém. Amém. Muito obrigado. Então, aqui nós vemos a questão do relativismo, onde não existe uma verdade absoluta. Tudo vai
depender do seu posicionamento, do seu ponto de vista. E isso muitas vezes tem entrado no meio, eu digo, igreja como instituição, né? Igreja como instituição. É certo ou errado fazer aquilo, mas depende, tem os motivos. Princípio é princípio e não se muda. Então a gente vê que isso está tentando corromper aqueles que deveriam ser incorruptíveis, né? Não deveriam ser contaminados, não deveriam ser corrompidos, a gente dizendo da igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Se estes parâmetros forem quebrados, a relativização de tudo se torna comum. Essa perspectiva, a Bíblia, ela vai representar apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Então não é mais uma verdade, né? Na visão pós-moderna. Não é mais a verdade, é uma das verdades. Então pode ser verdade para você, mas para outra pessoa pode não ser. Isso para ela faz sentido. Então isso é uma relativização, a desconstrução de padrões imutáveis, né? Então se mudou, é relativo. A Bíblia, ela é um livro de princípios, e esses princípios são imutáveis, porque quem nos deu esses princípios foi Deus, Jesus, o Espírito Santo. Irmão João, por gentileza, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Muito obrigado. Então que nós não possamos olhar para essa nova configuração cultural, né? Embora já desde os dias de Isaías já tratava sobre isso, o princípio é o mesmo: desconstruir a autoridade da palavra, destituir a autoridade da palavra, desconstruir os princípios do Senhor. Agora tem uma nova roupagem, apenas nomes diferentes, mas o foco ainda é o mesmo, desassociar o homem de Deus. Alguma pergunta? Questão de relativismo? Quem foi mais sobre isso? A única coisa que eu digo assim, achei interessante, né, na realidade, naquele primeiro ponto que você falou, sobre o que falar era do vazio, pós-verdade. Tipo, a gente tem um conhecimento realmente da verdade, a gente já tem tudo pronto para a gente poder andar certo, né? E a gente vê assim a investida do inimigo para implantar isso, cauterizando realmente a mente das pessoas, para que elas comecem a querer tornar o mal por bem, né? E implantando dentro dos lares mesmo, da família, né? Porque o foco de Satanás é a mente da pessoa, mas isso não fica só na mente, isso vai para casa, né? Vai para o costume, né? E eu dizer assim, né? O funk é uma, do jeito que está agora, eu poderia falar assim, tem que uma cultura do Brasil, porque é onde está se infiltrando nas famílias, nas casas, já desde as crianças, né? Então assim, a gente vê que toda essa situação contrapõe realmente a verdade de Deus, a vontade de Deus, e daí na influência. Eu estava até vendo esses dias, eu até postei no meu status, aquele pastor que pregou aqui, o pastor no sábado, o Flávio. Ele postou que o maior culto de libertação é o culto de escola bíblica, realmente, porque quando as pessoas elas entendem, elas aprendem, né? Não é só uma informação, mas ela aprende, ela não fica vazia, realmente, né? Ela não fica vazia. Então, o que você vê, você não vai absorver aquilo, porque você vai desprezar, né? Como diz a gente, não adianta a gente às vezes entrar em debates, né? Mas na conscientização da verdade. Então, assim, só sobre isso que eu queria falar, né? nessa condição, né? E é o que eu estou falando, o inimigo ele quer mudar realmente a nossa cultura, e a igreja ela tem uma cultura, e a cultura, como disse o irmão, a nossa cultura é do céu, né? A nossa cultura é do céu. Então, assim, e é por esse misticismo, toda essa mistura que está havendo, se traz sal grosso para a igreja, né? Coisas que se levam dizendo assim, não, isso está na Bíblia, né? Quer dizer, está mudando tudo, porque a Bíblia tem princípios, né? E como diz, 1600 anos, né? Teve toda essa mudança, mas a inspiração foi a mesma, a mensagem é a mesma, né? A gente vê uma observação que eu sempre fiz, né? A questão de a pregação de Jesus e de João Batista era a mesma, era um arrependimento mesmo para uma mudança de vida. E a vida só muda quando você muda o seu pensamento, né? Não é questão de eu saber, poxa, a verdade é essa, então, tá, eu até entendo, mas eu não aceito.
Entendeu? Então, quer dizer, você não tem uma renovação de mente, né? Mas quando você renova a sua mente é quando você realmente aplica e entende que vai para o coração mesmo, né? Não é somente você pensar e entender, mas o seu sentimento ele está atrelado àquilo que é verdade, né? Então a gente tem que realmente trazer para um sentimento. Só isso. E isso é muito importante a gente compreender que existem algumas coisas que são erradas que se tornaram cultura em nosso país, né? Cultura, a raiz também da palavra, ela é de culto ou cultivar. Tudo aquilo que você cultua, tudo aquilo que você cultiva, isso de uma forma social a todos, pode se tornar uma cultura, né? Então, infelizmente, o Brasil culturalmente é conhecido como, pelos de fora, o país do samba, né? E a gente vê que carnaval é um pandemônio, né? Coisa terrível, terrível que acontece, mas quem está do lado de fora tem uma visão, só que nós que estamos inseridos nessa cultura, vemos quão prejudicial e ruim é. Então, nós vamos nesta maré contrária, né? Como a cultura, para que a gente não venha ser atropelado por ela. Nós vamos nadando até que se mude essa cultura e a gente possa cultivar aquilo que é bom, aquilo que é correto, nos princípios da palavra. O que ela estava falando, também vi esses dias também, foi nas redes sociais, que quando eu fui visitar agora um bar dentro da igreja, né? Acho que não sei se vocês chegaram a ver. Fizeram um bar dentro da igreja, aí eles tipo, agora tá tipo assim, uma modernidade agora, né? Que o bar da igreja e tal, aqui nós bebe, fala com de Deus, dança e tal. Aí eu achei tipo uma hipocrisia, né? E eles torceram a palavra de Deus, né? Com essas imoralidades que Pedro. Aí eu comecei a lembrar, né, a passagem que Pedro fala que muitos falsos mestres surgiram no meio do povo, né? Que trazem doutrinas imorais, e muitos deles, essa parte mais interessante, que muitos deles vão imitar as mesmas coisas que eles estão fazendo, e vai levar para o mesmo buraco que eles estão indo. Isso que é o mais agradável. Mais agradável. E as pessoas desprezam, né? Antes de desconstruir o desprezo da palavra. E aí, infelizmente, guiam-nos pelo caminho errado. Ponto 2 diz a Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa. Alguém nos faça a leitura, por gentileza? Amém. A criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmos 11, versículo 3. A Bíblia. Amém. Muito obrigado. Nós temos visto que os fundamentos eles estão sendo atacados, derrubados e destruídos. Porém, o inimigo ele olha para aquilo que outrora estava edificado, não apenas mais como ruínas ou algo, olha, venci e derrubou, não. Ele quer estabelecer algo novo. Estão tentando substituir os antigos princípios por novos princípios. Então, antes de estabelecer algo novo, o que é antigo, o que é o princípio que vem com base na palavra, ele vai ser atacado, vai ser derrubado e destruído. Então, o local vai ser limpo. Olha, aqui não acontece nada. Um exemplo, a Europa é conhecido como um país pós-cristão. A Europa foi que viveu os maiores avivamentos do mundo todo, né? Desde os dias de Jesus. Muitos pregadores se levantaram, John Wesley, meu Deus do céu, eu fugi o nome do livro, mas John Wesley, teve Charles Spurgeon também, foi Moody, diz que sozinho ele levou a Cristo 1 milhão de pessoas, na época que não tinha televisão, não tinha mídias sociais, não tinha internet. Então era alguém que se doou mesmo a obra que o Senhor tinha a realizar através da vida dele e alcançou salvação de almas para Deus. Porém, agora é um país que a religião islâmica, os muçulmanos, estão em crescente. Em 10 anos, a grande maioria, que já tem um movimento acentuado, da Europa, eles serão muçulmanos, terão uma cultura que vai contrária à palavra do Senhor. Então nós vemos que se os princípios forem derrubados, algo novo vai se levantar.
E é algo que nós não podemos permitir que aconteça na nossa sociedade, né? Porque o que Deus opera aqui não é para ficar apenas em quatro paredes, é para que a gente venha agir na sociedade, no nosso lado, nossa cidade, agir no estado, agir no país, e nós podemos exportar aquilo que nós temos sido edificados, a palavra, um comissionamento missional. Porém, nós entendemos que o o inimigo tem feito não é impensável, como a gente disse, é uma forma, uma narrativa ardilosa, né? A sorrateira, ele quer desconstruir esses valores e substituí-los por outros. Então, o politicamente correto, o que é? É não falar palavras que confrontem outra pessoa, pois tudo é relativo, depende do ponto de vista, e não existe mais um padrão absoluto entre certo e errado. Se não existe um padrão absoluto entre certo e errado, está uma relativização muito clara. E se eu me ponho com uma palavra que vai confrontar a conduta daquela pessoa, ou eu tenho um princípio que vai contrário àquela pessoa, ao invés de olharem e verem como uma boa premissa, muito pelo contrário, como a gente vai ler mais à frente, chamado de fascista, homofóbico e ainda discurso de ódio. Então a gente vê que há uma tentativa de represália na mensagem da cruz. Nós vemos que hoje em dia o novo modelo está correto, fazer aborto, então contra a vida, proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Acho que é Nicarágua que entrou um novo presidente. Não lembro se é Nicarágua. Mas na China também eles sim, a China também proibiram. Tem um missionário, ele chama Josué Irion. Ele há muitos, acho que deve ser o que? Aquilo 2003, talvez um vídeo na internet, depois eu mando para os irmãos. Ele contando de algumas experiências que ele passou em Cuba, em outros países comunistas, lá próximo à Rússia. E algumas outras experiências da China Oriental, onde há uma represália muito grande pela questão da palavra. Então, cristianismo lá não deve. Até mesmo um exemplo, né? Não estamos nessa questão da represália, mas na Índia, a diversidade de deuses e diversidade de religiões, ela é aceita. Porém, você não pode ir converter alguém para a sua nova religião. Se isso é algo público, se isso é pego pelas autoridades, você pode até mesmo, além de ser preso, sofrer sentença de morte. Então a gente vê que há uma grande limitação da mensagem da cruz a partir das relativizações de verdades. Então nós precisamos fechar essas lacunas para que não aconteça. Hoje nós temos liberdade, assim, uma grande liberdade, e ainda mais em comparação a outras nações, né, como China, Cuba e alguns outros países que são dominados por ideologias contrárias à palavra e contrárias àquilo que nós vemos que é algo bom para a sociedade comum. Então, dentro dessa narrativa, o politicamente correto não há espaço para a Bíblia. Por quê? A Bíblia ela confronta, a Bíblia ela acusa a ilegalidade da prática sobre o que penso e sobre o que sou. Então a Bíblia pode estar fechada, ninguém está lendo, e de repente chega uma pessoa que tem uma prática contrária à palavra, abre a Bíblia e cai lá em uma passagem, né? João falando: arrependei-vos, raça de víboras, pois vos é apresentado o reino dos céus. E aí vai olhar, como isso? Eu não sou uma víbora, eu sou uma serpente, né? Fica bravo por essa questão. Mas a pessoa ela tem uma conduta contrária, e quando ela lê a Bíblia, ela fala: pode ninguém estar falando, mas se isso vai contrário ao que penso e ao que sou, isso daqui não há espaço para essa sociedade, isso daqui é retrógrado, isso aqui é obsoleto, isso aqui deve ser desprezado. Então, as pessoas, ninguém gosta de ser confrontado, e ainda mais quando se entende e compreende, né, pela consciência que algo que você faz ou que quem você está sendo ali, aquilo não é correto. Então você vai sentir
uma certa revolta. É a mesma coisa que você está no ônibus e você está muito cansado, e só tem um lugar ali de idoso. Aí você sobe e fala, meu Deus, um lugarzinho. Só tem um único lugar e você resolve sentar. E de repente, quando você senta, sobe um idoso e fala, olha, não tem respeito não, é jovem assim, ó. Já fiquei muito em pé na minha vida, hoje que eu estou velho, preciso de lugar para sentar, essa pessoa... E aí começa, aquilo ali vai causar uma revolta por causa de uma situação, mas você sabe que você está errado, que ali era o lugar do idoso. Então, né, teoricamente, o que você deve fazer? Levantar e falar, Senhor, me desculpe, pode sentar. Embora a gente não goste de pedir desculpa, não goste de ser confrontado, mas a palavra ela tem um princípio, esse princípio é imutável e é o que deve reger a nossa sociedade. Então, mesmo que nos confronte, ela não nos humilha na sociedade. A palavra não nos humilha. A palavra ela vem para nos confrontar e nos corrigir, nos instruir em justiça, como nós fizemos a leitura. É ilegal? Pode mudar. Pode se tornar, a pessoa pode se tornar legal. A prática é legal, nunca vai ser legal. O certo nunca vai ser errado e o errado nunca vai ser o certo. Mas a Bíblia dá a oportunidade de ter um discernimento, entendendo que Deus é um Deus que é um Deus de novas oportunidades, abre a porta para o arrependimento, para que a pessoa tenha uma vida conforme a sua santa palavra. Então, irmã Débora, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganados sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tenham aprendido. Amém. Muito obrigado. Então, Paulo ensinando, instruindo a Timóteo, falando que estes homens maus, eles estão sendo enganados e eles vão caminhando de mal para pior, enganando e também sendo enganados, porque aqueles que vivem no ensino do engano, eles já foram enganados, a sua mente foi cauterizada. Então, o que Paulo diz para Timóteo, tu permanece naquilo que tens aprendido. Então, se nós estamos aprendendo princípios imutáveis, nós não devemos mexer nas bases, permanecemos assim como nós temos aprendido, para que nós não possamos seguir os mesmos caminhos de destruição deles. O José fala que tu conhecereis a verdade vos libertará. E porque tem muitas das vezes que a gente já conhece, lê a Bíblia, tudo, aí a gente convive com algumas pessoas que ainda não têm conhecimento que a gente tem. Aí a gente fica conversando, a pessoa às vezes fala alguma coisa que a gente fica pensando assim, se a gente já sabe que se a gente conhece a verdade, está liberto, porque a gente tem que ficar pensando no que é falado e não acreditar no que a gente já sabe que é verdade. Sim, isso eu não vou dizer que é um mal do ser humano. Isso é algo comum, que o ser humano é um ser racional. Então, a verdade que se fala sobre Cristo. Cristo é o único que pode libertar. Mas, de repente, alguém chega e fala alguma coisa para mim, e aí eu tenho um pensamento daquilo, não vem a dúvida para descredibilizar aquilo que eu recebi do Senhor, aquilo que eu recebi da palavra, mas eu tenho um certo desejo por conhecer quais são os princípios que fundamentam aquele pensamento. Então, por mais que a gente saiba que aquilo não seja algo correto, eu falo, mas por que essa pessoa pensa desse jeito? Às vezes isso é bom, porque vai te estimular a ter mais base naquilo que você já conhece, ou ter uma base para defender contra aquela doutrina contrária. Então, nós, por sermos seres racionais e intelectuais, a gente quer ter o conhecimento de tudo, mas a gente sabe que o que realmente vai nos guiar pelo caminho de vida é as palavras que vêm de Jesus e que nos edificam no nosso espírito. Isso que ela está fazendo, assim, às vezes acontece da pessoa às vezes ficar em dúvida, mesmo que você tenha certeza, o certo é você ir na fonte. É que nem um exemplo, né? Se eu tenho um hábito, vou lá, fechei a porta, tranquei a porta, vou deitar. Aí eu fico, será que eu tranquei a porta? Aí eu fico, aí alguém falou, você trancou a porta? Tranquei, tem certeza? Quando fala, você tem certeza? Aí você fica na dúvida, você tem certeza, mas porque alguém te pôs a prova, você já fica na dúvida, aí eu tenho que ir lá me certificar de que realmente eu fechei a porta, mas não, eu fechei mesmo a porta, né? Então assim, sempre quando alguém começa por você
Em dúvida, você tem que ir na sua fonte, de onde você buscou conhecimento daquilo, para que você não venha se deixar levar pela dúvida ou pela insegurança que alguém te transmitiu, né? Porque tem pessoa, quando ela começa a falar que você sabe que ela não tem base, você ignora. O problema é quando vem os falsos mestres. Por que os falsos mestres eles têm essa sutileza de poder mudar, persuadir o pensamento? Porque ele conhece as fontes, então ele torce ali pela verdade, entendeu? Para querer fazer com que a pessoa acredite na versão, naquilo que ele está falando, entendeu? Então a gente tem que ir na fonte mesmo e, como disse, saber que tudo aquilo que muda o princípio não é para ser descaracterizado e a gente não pode aceitar. Isso é uma manipulação, né? É uma mente caracterizada para poder manipular aquilo que pode se torcer, entendeu? E é uma palavra, é a palavra que nós vamos confrontar. Antes não tinha conhecimento. Agora eu estou com conhecimento, então não tem como, só se a pessoa quiser. É ser manipulado em cima daquilo que acontece. É que a gente está falando. A pessoa é apta para aprender a palavra, só que manipula isso para poder. Como é que fala? Para poder soltar as pessoas. Como diz em Oséias, né? O meu povo ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se nós temos o conhecimento da palavra, sabemos quais são as bases, sabemos quais são as fontes, como o pastor diz, pode chover fogo do céu, né? Desse fogo. E o ponto que você falou, né, do negócio de ônibus, né, que você sempre no lugar errado, sim. É que então, em cima da palavra, uma palavra que para confrontar, aí você põe aquela base que Paulo diz, não ser somente ouvinte, mas sim praticante. Você tem que ser praticante daquilo que você está aprendendo. Está entendendo? Porque se você for praticante, lá na frente você vai dar qual exemplo? Qual testemunho que você vai dar se você não está praticando a palavra? Porque não adianta nada a gente ouvir, ser instruído, até responder as perguntinhas, mas chegar na hora de fazer. Chegar na hora de praticar, você está praticando. Então a gente precisa ter essa compreensão geral, mas saber que a verdade ela sempre vai vir por Cristo e a revelação de Cristo é a palavra. Então, com base na palavra, a gente tem o direcionamento correto. Então, o ponto 2, a gente falando sobre a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. O que é censura? Hoje em dia existe a expressão você vai ser cancelado, né? É o cancelamento. Quando há o controle da liberdade de expressão, pois é algo mal visto pela sociedade ou por determinados grupos. E se torna hoje em dia muito comum essa questão da política do cancelamento ou da censura, aquilo que é correto, mas que está indo contra princípios de determinados grupos. Então, um grupo ouviu e falou, não aceito isso, vamos cancelar, vamos ir contra, enfim, acabam censurando as pessoas que estão falando aquilo que é correto, mas por uma relativização da verdade, elas não aceitam e acontece a criminalização até mesmo. Então, olha, na verdade, toda forma de pensar diferente dessa maneira é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. Uma vez eu estava conversando com um colega e ele é católico. E ele falou, olha, eu creio na Bíblia sim, eu creio em Deus, eu oro, mas não tem como não seguir, não estou dizendo de forma generalizada, tá bom? Católico, cristão, só estou dizendo que é de uma outra religião. Porém, ele falou, não tem como você seguir a Bíblia ao pé da letra. Se não, assim, naturalmente é impossível. Porém, com a ajuda do Espírito Santo, com a graça, o que a graça um favor imerecido, é uma ação capacitadora que me faz alcançar isso. Então, como a gente falou aquele dia, a graça, ela não me dá a oportunidade de pecar. Então, não, é muito difícil é muito difícil não adulterar. Então, vamos diminuir. Se você adulterar, tá tudo bem, depois você de maneira... Jesus falou o quê? Olha, se alguém, a régua está aqui, se alguém em seu coração cobiçar a mulher do seu próximo, ele já adulterou. Então aquilo que era nível 8 foi para nível 12, né? Então você fala, eita, agora está mais difícil. Parece ser mais difícil. É mais difícil? Naturalmente sim. Porém, com a ajuda do Espírito, nós podemos
ir além dessa régua, né? Então, embora a régua tenha aumentado, quando na graça nós entendemos que o Espírito Santo, que nos ajuda, nos faz vencer as tentações, nos faz vencer as provações, nos faz vencer tudo aquilo que naturalmente era impossível, com a graça, com o auxílio do Espírito Santo, eu consigo vencer. Então, você é conservador demais, isso daí é coisa dos anos 60, não precisa disso não. Então, há uma relativização naquilo que é verdade, a sociedade já vê com isso. Porém, nós sabemos que sim, é possível você seguir a Bíblia, se ela é a regra de fé e prática. Você nunca vai ser 100%, nunca. Mas você tem que estar em processo. Se você deixar de processar, aí você para, então você não vai alcançar aquilo que deve ser. Deus vai levar a gente para o céu, a gente vai perfeito. Nunca, nunca. A terra está toda super habitada, com pessoas caíram aos pedaços, porque ninguém vai ser perfeito. Porém, com a ação capacitadora do Espírito Santo, nós conseguimos conservar o que temos aprendido, lutar contra as ideologias e também transmitir isso a demais. Porém, nós vemos que hoje há uma criminalização da opinião. Você ter uma opinião, hoje em dia, virou intolerância. Há diferenças. Eu tenho minha opinião a respeito disso. Você tem sua opinião, tá? Opiniões podem ter muitas opiniões, porém a verdade é só uma, é como versões de história, né? Eu ouvi uma certa vez um testemunho, o pastor falando que ele foi chamado para ser, ele se propôs a ser uma testemunha de um acidente que aconteceu. O motorista parou o carro e abriu a porta, e na hora veio um ciclista e o ciclista caiu, e ele viu tudo ali e foi se apresentar na frente do juiz lá e falou: olha, a testemunha pode entrar aí, né? Bom, o senhor, então, eu estava no mercado e aí de repente o senhor parou, só que quando ele parou, o lugar que ele estava, senhor, fala o que o senhor viu, é só o que o senhor viu, a gente vai tomar a decisão sobre quem estava certo ou quem estava errado. Então, a gente pode ter diversas opiniões, mas a decisão correta sobre a sentença que vai ser é sobre aquilo que é o correto. Não sobre o que viu ou o que pensa, ou que, esses foram os motivos. Eu parei desse lado porque do outro lado tinha um carro. Qual era o lugar correto? Era do outro lado? Então, parei aqui. Então a gente vê que hoje, se você falar qualquer coisa que é uma opinião, isso é mal visto pela sociedade. A gente sabe que existem limites para tudo, né? Nossa liberdade termina, os nossos limites terminam onde começa o limite do próximo. Porém, como verdade, a palavra me ensina que nós precisamos ter uma única verdade. O cristianismo, que no Ocidente é cultura majoritária, que é a maioria, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Hoje em dia sim, né? Acho que nas últimas 2 décadas, mais ou menos, 2 décadas, pessoas de poder aquisitivo maior, eles se tornaram evangélicos. Agora deu uma diminuída, graças a Deus, mas em um determinado tempo era uma moda ser evangélico, ser crente, ser gospel, tudo era gospel. Então a indústria do gospel cresceu. Não estamos vendendo, vamos colocar gospel aí no produto para vender, e isso se tornou uma forma de atrair pessoas, atrair os lobos devoradores, né? Porém, nos anos de mais recente, 1980 até mais ou menos o ano 2000, próximo ali, ser crente nas escolas, ser crente na sociedade era um motivo de chacota mesmo. Mas hoje em dia houve uma relativização de tantas coisas que é só mais um lifestyle, um estilo de vida, tá tudo certo, é hype, né, como estava vendo esses dias. Mas não é, a palavra continua a mesma, só que a sociedade ela tem aceitado muitas coisas que não deveriam ser, né? E aí à noite, o sujeito vai lá, canta modão, forró, toma cachaça, sexta na hora do show e domingo vai pro culto, Senhor, entra na minha casa. Não há como unir essas coisas, sagrado e profano, não há como ter uma união. O que Jesus Cristo disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso é uma afronta. Quer me seguir? Então você vai ter que abandonar. Assim não. Mas Senhor, eu quero. Quer? Então vamos caminhando. Mas você precisa abandonar.
Porém, se hoje nós falarmos nesta entonação de uma forma pública, as pessoas vão tentar nos censurar. No mundo todo nós temos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Infelizmente, hoje em dia tem que dar até o termo, aderir o termo à palavra cristão, porque tem os cristãos relativistas, né, os progressistas. Então, os cristãos conservadores têm uma diferenciação entre os demais. Bom, eu marquei 2 nomes interessantes para que os irmãos depois deem uma pesquisada sobre. Um deles é Luca Martini. Ele tem um livro chamado Hackeado. O Estado Islâmico, ele era missionário do Estado Islâmico, hackeou um blog que ele tinha, que ele falava lá sobre as experiências, testemunho de Cristo, pregações e tudo mais. Hackeou e aí deu toda uma complicação e ele acabou descobrindo. Porém, a partir deste hackeamento, não sei se existe essa palavra, mas depois de ele ter sido hackeado no seu blog, ele escreveu um livro sobre isso. E recentemente, acho que não tem nem 2 anos, um pastor chamado Luiz Saião, ele, no Instagram mesmo, a sua conta ela foi bloqueada, e foi no Instagram ou no blog, não lembro, mas tá. No nosso país, vou dizer assim, no país onde se prega a liberdade, foi banido, foi bloqueado, né, a sua página ali, porque ele estava falando sobre Cristo, sobre mensagem de confronto. Então a gente não precisa olhar para outros países, ir muito longe para ver que já uma criminalização desse nosso posicionamento de fé. Que nós possamos orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes, né? A gente viu que na pandemia muitas coisas, né, não estou levantando bandeira nenhuma, queriam ser feitas pelos governos federais, porém os governos estaduais e municipais se restringiam demais, né? A gente vê, foi em Belo Horizonte, houve ali uma certa revolta a respeito do governador, ali, cidade central ali daquele estado, pois muitas coisas não, porque ele era contrário, né, a um posicionamento contrário partidário. Então, que a gente ore também pelas demais nações, oremos pelos missionários que estão no campo, porque se pra gente, a gente já vê isso e fala, eita, a coisa está complicada, imagine para quem vive isso todo dia, não podendo ir pregar publicamente porque não é aceito, mas mesmo assim eles entregam e dão sua vida, então que a gente sim possa orar. Irmão Tiago, depois nosso irmão vai fazer a leitura. Pode falar. Não, eu ia falar assim, o que nós podemos achar sobre o posicionamento do nosso presidente Bolsonaro? Que ele foi até aquela igreja, que é aquele... Como que é o nome? Rapaz? Reveladão, né? Reveladão. Ele foi pedir para orar por ele e tal. E ele sempre está no meio de igreja, entendeu? E eu quero saber sobre o posicionamento dele, se é a coisa certa que ele está fazendo, entendeu? Porque muitas vezes acho que ele é só um falso, sabe? Mais um, entendeu? Mas eu acho, tipo assim, na minha opinião, eu acho que ele procura o posicionamento certo. Tudo bem que ele não pode estar, que nem nós aqui no Evangelho, mas ele procura, pelo menos, uma unção de Deus para que ele possa direcionar o povo. Opinião, isso não é bíblico, tá bom? Não vou ser partidário, porém a gente vê que a maior influência do Bolsonaro é a sua esposa, Michele Bolsonaro. A maior influência dele é ela. Por quê? Ela é uma mulher cristã e não se tornou cristã depois que ele foi presidente, não. Foi a Camila Barros, foi numa determinada... Ela é da igreja do Silas, não sei se ainda é, do Silas Malafaia. E fizeram um evento ali, ela ajudando e tudo mais, e acho que foi a Camila, com certeza, falou, nossa, que mulher empenhada, quem era? Você não sabe, ela é esposa de um deputado, no tempo ele ainda era deputado. Então, o que eu falo sobre uma questão de, não posicionamento político, mas ele é alguém que está no meio cristão, onde os líderes, não vou dizer a igreja, os líderes tomaram ele como um representante de Deus no povo. Toda a autoridade é constituída pelo Senhor, a Bíblia nos diz sobre isso, mas é alguém que, assim, acata as orientações do meio cristão, alguns princípios. Então, alguma das bandeiras que ele levanta
alguma das bandeiras que a igreja também levanta. Então, se há uma compatibilidade na visão, então é por isso que a grande maioria dos cristãos irão votar neles. Porém, porque houve essa ênfase, né? Eu acho ainda que é um pouco não, acho que é exacerbado em muita coisa. O cara entrar na igreja e ficar chamando de mito, fazer sinal de arminha dentro da igreja, esquece, não é para isso. A igreja é um lugar onde se adora o Senhor. Político quer vir, seja quem for, Bolsonaro, seja Lula, aqui embaixo. Púlpito é lugar de ministros do Senhor, tá? Meu posicionamento. Quando alguém vem falar algo, as pessoas já falaram, pessoas idôneas, né, apresentando, não esquenta a cabeça com isso não, que a gente já conhece uns camaradas aí, e a igreja fala, olha, fulano, apresentar aí, mas quer fazer o seu pé de meia político, apresenta lá no portão, assim, ó, entrega o santinho lá no portão, bem longe daqui. Por quê? Porque senão a igreja volta para o pré-modernismo, com a comunhão do Estado. Eu oro e peço que Deus não levante Círios, mas levante Daniéis. Pessoas que eu sei que a igreja vai influenciar politicamente. Aí, a igreja está despertando para isso. Porém, Ciro, ele não conheceu o Senhor. Deus o escolheu para aquele tempo. Mas Daniel, ele era alguém que já conheceu o Senhor desde a sua juventude. Então, ele foi direcionado, guiado pelo Senhor para estar em um local de destaque, politicamente ordenando, assim como José. Mas, né, a gente sobre essa nossa questão do querido presidente, as bandeiras que ele levanta são bandeiras que a igreja defende, por isso que há um apoio voltado a ele. Que nós possamos continuar orando, né? A gente, embora a gente tenha falado sobre essa questão político-partidária, direita e esquerda, a esquerda levanta algumas bandeiras que são contrárias à palavra, então isso há uma certa restrição, há um peso, há uma influência na hora da decisão dos nossos votos. O que eu devo fazer? Primeiro, orar. Ore. Segundo, vai estudar candidato. E não é só para presidente, tem deputado estadual, federal, governador. Né? A gente viu que o nosso querido Dória fez, não sei se vamos cortar. Mas, muitas coisas, porque brigas políticas. Nosso posicionamento não é direita nem esquerda, como o nosso irmão disse, é do alto. Tá? Mas, dentre as boas opções que a gente tem, é a menos pior. A gente vê nessa condição que está falando que a esposa realmente ela é crente. Sim. Mesmo, assim, né? A sua fé, né, direcionada a Cristo. Tudo. A Bíblia diz que a mulher ela é a coroa do marido, né? Em Provérbios, né? Ela é a coroa do varão, quer dizer, a coroa fica sobre a cabeça, que é o que dá honra, né? Quando fala que o rei perdeu a coroa, é porque ele perdeu a honra, né? Então a mulher ela é a coroa do varão, né? A gente vê que no mundo tem o jargão, né, que fala, né, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Então, se a gente vê a influência que a mulher tem, e na questão espiritual, se ela for de Deus, ela ajuda muito mais, né? A gente vê desde o princípio da história, né? Jesus, né, Maria, por ser agraciada de Deus, Deus escolheu ela para ser a mãe do Salvador, Ana no templo, quer dizer, Samuel para ser levantado. Então, assim, a gente vê assim o posicionamento de uma mulher diante do Senhor, o que ela pode ser nas mãos de Deus para trazer benefício para a humanidade, para o governo, para a população, né? Então, assim, com certeza existe uma cobertura, né? Lógico que ela não toma as decisões e ele também toma decisões sozinho, como dizem, ele expõe muito os seus erros, as suas falhas, né? Porque nós somos imperfeitos e a gente sabe que não depende só dele, por isso que a gente tem que orar sempre por aqueles que estão em eminência. Então, independente se fosse Bolsonaro, Lula, quem estivesse ali, a gente tem que orar, porque a gente sabe que o foco de Satanás são as lideranças, né? Porque quando ele destrói uma igreja, o primeiro ataque dele para destruir a igreja mesmo é quem? É o pastor. É o pastor, né? Como diz lá... Fere-se o pastor e as ovelhas serão dispersas. Isso, entendeu? Então, o que acontece? Da mesma forma, no governo. Então, assim, ninguém colocando lá em cima no governo pessoas que sejam da esquerda, que sejam voltadas para o mal mesmo, vai assolar a nação, né? Vai assolar. Foi Ezequias, né, que vazou os olhos dele, né? Foi Ezequias, né? Então a gente vê quando ele corrompe o coração. Até então ele está vendo bem, mas quando ele corrompe o coração... Ezequias, né? Ele corrompe o coração, tudo,
e aí o que acontece? Ele acaba perdendo ali aquela comunhão com Deus, nem todo o seu povo sofreu, seus filhos foram mortos na sua frente, então assim, foi uma coisa terrível. Então a gente temos que entender essa responsabilidade que nós temos que orar, independente da pessoa não saber nem que a gente existe. O presidente sabe que a gente existe, mas o nosso Deus, ele sabe, ele conhece a nossa existência. E a nossa oração ela tem poder para alcançar muitas coisas, mesmo que esteja por trás dos bastidores, como ela na questão, né, ela pode não ter voz, mas ela tem diante de Deus, ela tem honra. Amém? Mas vale honra do que voz, né? Então é isso. Eu acho que ele é uma pessoa, assim, muitas vezes imprudente no falar, mas mudanças aconteceram em nosso país, né? Então, a gente viu, dentre muitos países, sabe sobre tudo que aconteceu entre muitos países na pandemia, eu pensava mesmo que o país ia dar uma quebrada muito legal, muito boa. Porém, foi um dos países que teve uma melhora, né? Não honro a ele por causa disso, mas a igreja que intercedeu em oração se uniu, né? Teve aquele jejum nacional, a gente estava ouvindo um líder de intercessão do ministério, ele está fazendo, acho que doutorado também, e ele é alguém que tem um chamado para a política, assim, e a gente sabe que Deus vai colocar cristãos na política, mas que eles não venham se corromper, né? Que a gente não possa olhar, é da igreja, então vamos votar nele. Infelizmente a gente tem escândalos onde acontece em todos os lugares, porém, se a pessoa estiver com o seu coração blindado, ela não é persuadida, ela não é cauterizada somente. Mas é isso, fechando aqui o nosso parêntese político não partidário. Olha que bom. Já participaram de uma discussão sadia assim? Uma discussão, né? Bom, irmão Danilo, por gentileza, Mateus 10, 22. E odiado todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Muito obrigado. Então que nós possamos ir até o final por causa da palavra do Senhor. Bom, eu vou mandar o link que vocês ouçam a pregação de Josué e Leon, algo assim que você fala, meu Deus, Senhor, eu preciso me converter de novo, vou esperar o próximo culto para aceitar Jesus de novo, porque as perseguições, né, eram do próprio governo contra os missionários, e mesmo assim, eles iam até o final. Que nós possamos também perseverar nisso aí. Bom, vamos ao ponto 3, a Bíblia e o outro Evangelho. Alguém nos faça a leitura, por gentileza? Então nós vemos que essa ideologia quer ser implementada com uma nova metodologia. Dentro dessa nossa cultura pós-moderna que nós falamos, politicamente correto, a tentativa da ressignificação, então trazer um novo significado à mensagem. Então eu não posso mudar o que foi escrito, mas eu posso mudar o que eu entendo. Então agora vai ser mais importante o que eu entendo do que o autor quer dizer. E aí essa é a metodologia que vai contrária ao que é a verdade inspirada por Deus. Nesse caso, então, o leitor ele vai ser mais importante que o autor. O que é mais importante não é o que o autor quer dizer, mas é o que eu entendo. Então, se isso para mim faz sentido, aqui eu aceito, aqui não, é desse jeito. Então, essa questão de falar que a Bíblia contém, ou a Bíblia se torna a palavra de Deus, a relativização, ela já está operando aqui dentro desses dois campos. Então, é por isso que nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não mudo o que eu penso, eu não mudo o que eu entendo por causa do que eu faço, mas eu mudo o que eu faço por causa do que eu entendo, que está o quê? Na palavra. Dessa forma, nós permanecemos sem relativizarmos os princípios fundamentais. Os exegetas, né, os intérpretes, eles denominam de hermenêutica, que é o que a gente falou no início. Hermenêutica é o campo do estudo que interpreta os textos bíblicos. Então, se nós vamos fazer a leitura de um texto, nós vamos interpretar. Porém, existem fatores ao redor disso que nos dão um entendimento maior. Por exemplo, igual vou usar o exemplo do Mar de Tiberíades, chamado também de Lago de Genezaré. Era de água doce, um mar de água doce. Como isso, olha, é um milagre. Não é um milagre. É chamado de mar pela sua extensão,
13 por 19 quilômetros, né, a sua extensão, e por ele ser tão grande era chamado de mar, mas ele naturalmente é chamado de lago. Só que no lago começou a ter uma tempestade. Como isso? Pelos arredores, pelos ventos que estavam presentes ali naquele momento. Então, pela interpretação do texto, quando nós analisamos o contexto, nós podemos ter uma compreensão melhor daquilo que o autor está querendo dizer. Então, o que eu entendo é secundário. O que é secundário é o leitor. Prioritariamente deve ser o autor, porque o autor ele é inspirado a transmitir essa verdade. A Bíblia ela precisa se ajustar a essa nova metodologia, assim surge outro evangelho. Então, se a Bíblia ela se torna relativa, se ela se torna relativa, ela vai perder a sua característica original, que é de essência, que é de infalibilidade, inerrância e imutabilidade. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8, irmão Tiago, por gentileza. Mas se alguém conhecer a nós, ou dos céus, anunciamos o Evangelho perfeito daquilo que temos anunciado, que seja abençoado. Amém, muito obrigado. Paulo diz, se algum de nós, então ele diz, dele, dos apóstolos, e no versículo 9 fala, até mesmo de um anjo, que vier apresentar um novo evangelho, isso é anátema, isso é maldição. Seja maldito aquele que traz, seja maldito também a mensagem. Ressignificações de palavra é maldição, e Deus rejeita isso. E Paulo ele mesmo falou, olha, eu ensinei algo para vocês, mas se eu vier com alguma coisa nova, rejeite, porque isso é uma maldição. Então, essas novas metodologias de ressignificação de mensagem, o que são outro evangelho, e o evangelho de Cristo ele é único. Tudo o que os apóstolos ensinavam foram com base nos ensinos de Cristo. O que Cristo ensinava foi com base naquilo que foi dado pelo Senhor, e isso tendo um significado para eles e para nós que deve se permanecer mesmo. Então, culturas mudam, porém princípios não. Tá bom? Então, esse é o nosso ponto 2. Agora nós vamos entrar sobre novas teologias. Alguém quer nos fazer a leitura? Bom, antes da leitura, alguém tem alguma pergunta a fazer, né? Sobre essas metodologias, corrupções de doutrinas? Alguém? Vamos passar que você falava de pecado, né? Às vezes a gente pensa que só peca quando a gente faz, mas é só para pensar, a gente já está pecando, porque para pensar em doar um caminho curto. Um caminho curto. E eu vejo assim, por mim, já tem quase 2 anos que eu não bebo mais, graças a Deus. Eu me vejo com outras pessoas, não que eu vou beber, mas o que vai sair ali não vai me servir, né? Porque mesmo que eu não beba, de alguma maneira eu vou me contaminar, né? Se tiver que fazer prova, a gente precisa fazer de Deus, porque a gente precisa ser provado para ser aprovado, né? Porque não tem que falar, eu vou ficar aqui só para eu mostrar que eu sou diferente. Se eu tiver que ser diferente, eu tenho que mostrar na minha atitude, né? Não no meio deles, né? Até mesmo um determinado dia a gente estava comentando quanto a isso, que um irmão disse, olha, eu não tenho mais comunhão como eu tinha com a minha família, porque eles bebem, então eu acabei me apartando deles, porém agora eu não sei o que eu faço, me convidaram, Deus ele prepara situações, circunstâncias para que a gente venha evidenciar essa nossa nova conduta. Porém, conduta é algo prático e diário. Se você vai querer ter uma conduta apenas naquele dia, o que você está fazendo? Colocando uma máscara, e uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai e aí, eita, pisa. Se é um exemplo, falar palavrão. Tem gente que no meio de pessoas cristãs ou conhecidos, anda de terno, né? Anda de terno. Fino, não pega até os talheres corretos, só que com outras pessoas fala palavrão, né? Um exemplo, vou dar tudo que é correto. Fala palavrão, ouve funk, e faz tudo que é de errado. Porém, não somente essas coisas sejam erradas, mas vai totalmente contrário àquilo que mostra. E aí de repente está entre pessoas ali de uma conduta correta,
Aí vai e solta um palavrão. E aí às vezes a pessoa não percebe. E aí ela fica, aí os outros olham e falam, nossa, mas essa pessoa é uma pessoa culta, ou sei lá, é um cristão e falando palavrão e tal. Então é algo que a pessoa ela pôs uma máscara ali, mas deixou a sua essência ser evidenciada. Agora, se eu tenho uma conduta, um exemplo, um novo convertido, alguém que falava muito palavrão, e agora está servindo ao Senhor, falando, Deus, me ajuda, eu preciso ter uma nova conduta. Então, dia após dia, ele vai lutar contra aquilo. Porém, o índice dele falhar é muito menor, porque ele já tem uma conduta, já há um caminhar. Então, que a gente não possa falar, olha, eu não devo fazer isso na frente de tal pessoa, de maneira nenhuma. É igual aquele dia o pastor pregando no congresso no sábado, ele falou que tem situações que você não foi convidado, que você não vai estar, porque é Deus que não quer você no meio, né? Às vezes a gente pensa, meu Deus, mas por quê? Mas a gente tem que ver que o caminho que Deus quer para nós é outro, né? É outro. Então, E se a gente está estabelecido, a gente vai para um lugar porque Deus permitiu, mas também a gente não deve ficar se tentando, né? Deus permitiu um momento ali, Ele tem um propósito acima de todas as coisas. Mas que a gente não venha se fazer prova de nós mesmos, né? Nos provarmos, que a gente pode falhar. Mas se Deus nos encaminha, nos envia isso, e a gente já tem uma conduta estabelecida, ali vai ser apenas mais um lugar que a gente vai demonstrar realmente a transformação de Deus Deus. manda a gente, Ele se responsabiliza, né? Ele está com a gente, né? Ao contrário, a gente querer estar num lugar Que por ele conta diz, própria, né? por conta própria. E aí quando a gente faz as coisas pela conta própria, nossa, trava a língua, conta própria, a gente pode tropeçar, cair, e aí a gente está sem As culpar. pessoas até chamam a gente para ficar, tipo, tentando, né, para ver, tipo, a nossa reação mesmo. Será que mudou mesmo? Será que falar, parou? né? Porque assim, aí depois, na primeira oportunidade, vai lá e passa na cara da gente, né? Porque hoje em dia a gente está no caminho de Deus, a gente tem que ser diferente, não importa onde a gente esteja, né? Eu mesmo fico, a maioria da parte, sozinha, né? Assim, mas eu sou a mesma sozinha com outras pessoas, porque eu sei que vai ter sempre uma pessoa me observando, né? Se não tiver pessoas humanas, existe Deus, né? Deus não serve também. Esse interessante esse ponto do nosso irmão Tiago de Gálatas. Paulo ele se apresenta falando, né, que ele era servo de Jesus Cristo, não escolhido pelos homens, pelo próprio Deus. Quer dizer, ele entendeu que Deus tinha escolhido ele, né? E nessa parte da leitura onde ele fala, que ele diz assim como já dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já receberam, seja anátema, buscando o favor dos homens ou de Deus, ou procurando agradar aos homens. Se tivesse que agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, assim, a gente vê um pouquinho antes também que ele fala assim, se a gente anunciar ou um anjo, que seja anátema, né? Então, quer dizer, até a gente mesmo, se a gente não vigiar, a gente pode querer mudar a palavra do que está escrito, a gente acaba caindo em maldição. Então, a gente tem que ter muito cuidado na aplicação do que a gente fala, se a gente não ter certeza, é melhor buscar o conhecimento para a gente não ensinar alguém errado, né? Não instruir errado, né? E nessa condição que ele coloca assim, na questão da anunciação do Evangelho. Então, assim, a gente realmente tem que anunciar o Evangelho como ele é, né? Tem gente que às vezes enfeita bastante para querer, então isso é para trazer o povo, né? Naquela condição que às vezes trazer balada gospel, coisas para a igreja do mundo, aplicando dizer que vai trazer Cristo. Não precisa de enfeitar. A palavra de Deus, ela convence, ela tem esse poder já de transformar, então a gente não precisa nada na terra para querer trazer as pessoas, a não ser realmente aquilo que vem de Deus. Só um exemplo do que eu estava falando, eu estava falando do que Paulo estava falando, né? O que ele diz assim, no passado aparecerão falsos profetas no meio do povo, e assim vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma árvore de destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. Por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade, em sua ambição pelo dinheiro. Esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta, e o destruidor deles
estar bem acordado. Então é justamente isso, as pessoas estão levando outros para o caminho mal, porém também estão se pervertendo, indo a um caminho de destruição. E aí quando se despreza a palavra de Deus, buscando finanças, buscando nome, buscando grandeza, foi isso que o diabo fez. Apresentou a Jesus, né? Todos os reinos da terra se prostraram e adoraram, mas ele rejeitou. E a gente rejeita as palavras contrárias com a palavra, assim como Jesus fez, né? Mas a Bíblia está escrito assim, e ele deu a resposta com base na palavra. Então que a gente possa nos municiarmos, né? blindarmos a nossa mente com a palavra de Deus, para não cairmos no erro e na tentação. Novas ideologias, agora eu vou ler. Esse outro evangelho também possui a sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser atualizada. Surge o evangelho social. Irmã Tainara, por gentileza. João 6:26. Respondeu, Jesus respondeu, o fato que vocês querem estar comigo não porque entenderam ensinas miraculosas, mas porque lhes dei de comer e ficaram satisfeitos. Amém. O evangelho social é a busca por Jesus pelo que lhe agrada. Eles buscavam Jesus por quê? Pelo pão que Jesus tinha dado a eles. Então, se Jesus tem algo que vai me satisfazer, então eu vou buscar ele. E esse é o erro de muitas pessoas que vêm para a igreja, clama a Deus, pede por um milagre, Jesus opera um milagre e aí a pessoa vai embora. Mas Jesus não sabia que a pessoa ia agir assim? Sabia. Porque Deus ele não é pego de surpresa. Jesus ele não fala, nossa, me surpreendeu, hein? Pensei que você ia ficar firme. Não, ele não faz isso, porque ele é presciente. Mas qual é o maior propósito? A salvação da alma. Então, muitas pessoas também estão passando por um momento difícil e vêm para a igreja buscando um socorro, né? O seu coração é como se fosse o coração de um destes que quisessem o socorro. Quisessem esse evangelho social. Olha, Jesus tem algo a me oferecer. Porém, quando eles chegam na casa do Senhor, ouvem a voz de Deus, Deus utilizou-se dessa circunstância para fazer como diz em Lamentações, Jeremias escreveu, vou falar assim, atraídos com laços e cordas de amor. Então a pessoa ela é atraída e quando ela entende que ela é amada, esse milagre que ela precisa, esse socorro, ainda é muito pouco por aquilo que Cristo já fez, proporcionando a ela a salvação. Então essas situações também aproximam de Cristo, porém nós não podemos olhar a perspectiva do evangelho social e achar natural, porque senão se torna relativo a graça de Deus, a graça somente para curar, a graça somente para abrir porta de emprego, a graça somente para restaurar casamento. Não, a graça ela é salvadora. Esse é o princípio maior da graça. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem, né? O marxismo é uma teoria política, né, de Karl Marx e o Engels, que prega a proclamação e a emancipação da humanidade através da luta de classes, para chegar ao socialismo, rumo a uma sociedade sem classes. Isso daí é algo histórico e não dá certo. Na teoria é muito belo, é bonito, teoria. Põe em prática, a gente viu no que deu com as repúblicas socialistas aí espalhadas pelo mundo, até mesmo como na China. Mas, depois eu mando um videozinho que eu estava vendo ontem, e aí os irmãos vão compreender sobre essa questão que é totalmente anticristã. Os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. A gente falou sobre isso, né? Existe as denominadas também igrejas inclusivas. O evangelho, eu digo, na veracidade da inclusão, não da inclusão que é pregada por essas ideologias, ele é inclusivista. Como assim? Inclusivista, não inclusiva, né? Como? Faz dos pecadores agora restaurados, restituídos e a oportunidade de se achegar ao céu. Agora, a teologia inclusiva que esse mundo tem pregado
de você pode vir como você está e permanecer, que Jesus chama, ele já morreu, já morreu por você, já perdoou, então não tem problema. Peque, faça o que você quer, viva do jeito que você quer, porque você é amado. A mensagem Romanos capítulo 11 fala sobre a bondade e a severidade de Deus. Deus ele é bom, mas Deus ele também é severo. Com o puro te mostras puro, mas com o maligno não é maligno, se mostras indomável. Se a pessoa ela obedece e anda nos caminhos do Senhor, ela não vai ter julgo e fardo sobre a vida dela, peso, né, da severidade de Deus. Mas se a pessoa tem o conhecimento da palavra e vai contra o caminho de Deus, ela vai sofrer as consequências, porque isso é uma semeadura, né? A terra quem fez foi Deus. Então, se nós plantamos na terra do Senhor, a nossa colheita, ela vai ser da forma que nós plantamos, e a culpa não é de Deus. Do que se queixa o homem se não for os seus próprios pecados? Então, é isso que a relativização tem feito, tem trazido naturalidade na visão e no olhar das pessoas, para que se aceite tudo, mas desprezam a palavra, desprezam Deus, desprezam a mensagem, desprezam o autor, e aí com isso querem viver as benesses do Senhor. Isso é algo totalmente errado e equivocado. Dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, que busque a Deus somente pelo que você precisa e Ele vai te conceder, né? Jesus tomou a posição de servo, Deus tomou a posição de servo e os homens de senhores. Olha, eu preciso que Jesus faça algo por mim, então eu vou para a igreja. Depois Jesus fez, olha, agora eu vou dar um descanso para Jesus. Quando eu precisar eu volto, aí Ele vai agir, porque Ele é meu amigo, ele faz tudo por mim. Mas temos que tomar cuidado com essas expressões, porque senão as pessoas vê isso como comum, e aí há uma banalização da graça de Deus, né? A graça barata, como a gente já falou em 2, 3 aulas passadas. Essa colocação que você fez do livro de 2 Samuel 22, 25, diz assim, ó: e me retribui o Senhor conforme a minha justiça, com a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas os teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Os altivos, né? A soberba não é apenas você querer ser maior do que o outro, mas às vezes nós nos ensoberbecemos contra Deus, desprezando a sua vontade, colocando a nossa vontade acima da vontade de Deus, e Deus ainda assim tem que me abençoar. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é bonzinho. Tá quase hippie, de tanta paz, não faz nada, tá? Tudo tranquilo, mas de maneira nenhuma, a gente viu, e se está na Bíblia é um princípio bíblico, então ele não muda. Quer receber as bênçãos do Senhor? Obedeça. Não obedeceu? Castigo. Desobediente. É isso. Ah, mas mensagem é muito dura, isso é politicamente incorreto falar isso, mas são os princípios que nós defendemos. E a gente vê, na leitura do Antigo Testamento, a gente vê das guerras, tudo que tinha em torno, e sempre quando o povo de Deus se rebelava, Deus incitava inimigos contra eles, né? Então assim, mas antes disso vinha um aviso, Deus usava os profetas. Então assim, Deus ele sempre avisa, a gente repreende a gente antes que venha o castigo, né? Ele dá a oportunidade de a gente se arrepender do mal, né? Como que aconteceu com Jonas. Deus mandou Jonas ir lá pregar uma mensagem de destruição para a cidade. Não era mensagem de arrependimento, não, era destruição. Destruição, né? E aí o que aconteceu? Ó, só que fala para eles se arrependerem. Se arrependerem, eu posso mudar a minha decisão, né? E o que aconteceu? Jonas pregou, levou aquela mensagem, o rei credibilizou a mensagem de Jonas, né? Ele falou, nós vamos todo mundo jejuar, até os animais, né? E se humilhar, e aquele posicionamento de humilhação a partir da liderança daquele país ali, que era de Nínive ali, né? Eram os assírios ali, era um povo bem duro mesmo, mas a gente vê que a pregação, quando ela é ordenada por Deus, ele muda o coração. Então assim, a gente não pode ter medo de pregar quem quer que seja, né? Porque Deus ele move o coração. Eles que se arrependeram, se humilharam, né? E aí o mal que Deus falou que ia fazer, Deus não fez por causa da humilhação, né? Então assim, a gente vê que a graça de Deus ela está presente ao momento que nós nos arrependemos, né? Sim.
E sobre essa questão da... Só rapidinho, a gente já foi nisso. Questão da mensagem, às vezes a gente olha e fala, nossa, esta é uma mensagem muito dura, né? Aí tentamos suavizar, porque a gente fala, não é possível, né? Uma vez eu estava sozinho, ninguém sabe. Eu fui fazer uma visita e eu falei, posso fazer uma oração, né? Fui assim, meio intruso, né? Não, pode, tudo bem e tal. E aí eu abri uma palavra, saiu lá em Jeremias, quando falava que o povo estava vivendo em idolatria, buscando a outros deuses, não sei o que lá. Aí eu achei meio assim, né? Eu falei ali da palavra, mas dei uma suavizada. Depois de um tempo, embora o casal fosse cristão, eu descobri que um familiar me contou, né? Ele falou assim, olha, você foi lá na casa de fulano e disse que você trouxe uma palavra lá e falou qual era a palavra, mas você não sabe. Ela tem um altar guardado lá que acende vela todo dia. Aí eu bah! Eu não sabia, nem conhecia as pessoas direito assim, né? Mas Deus deu através da revelação da palavra. Então, irmão, se Deus te deu a palavra, vai com a cara e com a coragem. Não tem coragem? Vai na fé, irmão. Porque Deus, ele tem uma mensagem, né? Mas também, um parênteses, cuidado com as palavras para que não seja uma prepotência. Que às vezes tem gente que fala de um jeito que parece que é o novo João Batista. Porque tem gente que está... Cuidado, se é pelo Espírito, dá lugar, mas cuidado com as palavras, né? As nossas palavras, elas podem ser medidas, embora o Espírito nos use. E a pessoa não pode pregar com ira, né? Com ira, tem gente que parece que está irado, está com a ira de Deus no coração, derramar o meu furor, né? Anuncia a sua mensagem e aí Deus se responsabiliza. No Thiago, depois no dela. Eu sei que Deus não deve se questionar, né? Sim. Mas se da mesma forma que Deus mandou Jonas pregar para o povo de Nínive, por que ele não podia também anunciar a mensagem para o pastor também? Para o povo se arrepender, né? Eu acabei de me questionar aqui, porque ele podia fazer da mesma forma que fez com ele podia fazer com Sedoma. Apesar de com Sedoma, ele já estava determinado, né? Só que nem tudo a Bíblia relata. Porém, Deus dá sempre a oportunidade para as pessoas se arrependerem. Deus dá sempre. Mas, por exemplo, igual a gente já falou sobre isso, índio vai para o céu, ele nunca ouviu a palavra. Romanos capítulo 2, embora está mais à frente, mas o princípio da consciência entre o que é certo ou errado, isso está estabelecido na vida de todas as pessoas. Ló, ele era justo em um lugar errado, mas aquele povo mesmo assim não se converteria. Por isso Deus falou, olha, ali só tinha Ló de justo, a sua família ainda saiu por causa de Ló, mas mesmo assim... Sim, ele já, como a irmã falou, né, não era apenas pelo ato deles quererem abusar sexualmente dos anjos ali, ou assim, o contexto da história é muito mais pesado ainda do que só aquelas palavras que estão ali, mas a gente já tem uma consciência do que acontecia naquele dia, mas isso fica para outro dia. Porém, porque a Nínive sim e a Sodoma não. Deus, ele já conhecia a intenção. Antes deles agirem daquela forma, os corações, diz que os meninos já eram corrompidos. Então era uma geração que não tinha mais jeito. Porque também no tempo de Noé também foi avisado, né? Foi. A mesma coisa de Nínive e o tempo de Noé foi avisado. Da forma de Sedoma já estava a determinação. Estava a determinação. A destruição, porque o coração do povo não se converteria. E essa questão da presciência de Deus, né? O conhecimento de todas as coisas antecipado, dá legalidade dele fazer isso, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser, mas ele mostra ainda bondade, nem avisar, falou, se converta, se arrepende. Se arrepender, eu mudarei meu coração. Acontece. Manda, Débora 2. Que ele estava falando com a Cintia ontem, né, que um menino da minha sala veio até mim e falou, perguntando se a Bíblia aceitasse homem com homem. Eu já falei isso uma vez, né? Aí eu peguei, expliquei para ele e do que a Bíblia fala, né? Ele entendeu de outra forma, depois veio até a minha sala, fez uma confusão e falou assim que a Bíblia não aceita ele. Falou que eu falei que a Bíblia não aceita ele. São mentes cauterizadas, né? Onde há uma comichões dos ouvidos. Porque embora você fale nos princípios, mas tem aquilo da pessoa ela não querer aceitar. Se a pessoa não quer aceitar, não adianta nem debater,
Então, só ora por ele e aí Deus dá uma nova oportunidade de nos falar isso, e é dessa forma que a Bíblia trata. Mas a oportunidade de arrependimento é para todos. E aí, onde, Sim. como está falando na questão da inclusiva, né? Igreja Sim, inclusiva hoje, que a gente tem lá, que a gente conhece, né? A mídia conhece, a questão da Ana Roder, que é uma pessoa que conhece, ela se libertou, né? Ela era homossexual, né? Aí ela aceitou o evangelho, casou-se, teve um filho, o menino chama Samuel, criança, né? Ela casou, o menino chama Samuel. E ela pregava sem menos com autoridade, usava muito, né? E aí, quer dizer, ela entrou em anátema porque ela mudou totalmente a verdade por conhecer, né? E ela abriu essa igreja, uma igreja inclusiva, quer dizer, se aceita as pessoas do jeito que ela está, não tem transformação. Então, assim, o evangelho, ele por si só, a palavra de Deus, ela sendo pregada, ninguém precisa falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Porque uma que a gente já nasce com isso, desde criança, de pequenininho, quando faz alguma coisa errada, olha para ver se o pai não está vendo, já olha sabendo que vai levar uma bronca, né? Então, assim, esse espírito que Deus deu pra gente, da consciência do bem e do mal, a gente já tem essa consciência desde o tempo de Adão, né? Eles começaram por que vocês sabem que vocês estavam lá? A gente comemos e vimos, né? Por quê? Vocês comeram da árvore que eu mandei que não comesse, quer dizer, então já tem essa consciência do certo e do errado. Só que aí o que acontece? A palavra de Deus, ela traz temor, né? Temor no coração, em reverência, e saber que se eu estou fora da vontade de Deus, eu estou indo contra a palavra. E como você falou, o evangelho, ele já é inclusive, ele por todas as pessoas aqui, né? Entra, né? Desde o homicida, né? Até o mentiroso, diga assim, né? Porque eu falo mentiroso porque eu acho que é um pecado mais popular, porque todo mundo um dia já mentiu, né? Já mentiu, fofoqueiro também, né? Tudo isso leva para o inferno, né? Muita coisa leva para o inferno. Então, assim, mas é inclusiva, a igreja é inclusiva, mas ela tem esse poder transformador pela palavra, né? E que nem o João falou, desse jovem na escola que não recebeu. Você, tipo, que nem ela pregou, ele não aceitou, já vem atacando ela. Você não pode se irar nem brigar com ele, deixa ele quietinho ali. Quando ele estiver melhor, aí você vai e prega, né? Mas Deus vai te dar o direcionamento e orar para Deus abrir os olhos dele. Quando a pessoa está cega, ela não vai enxergar mesmo. E ela vai te agredir. A Bíblia diz que aquele que repreende, o escarnecedor, toma afronta para si. Então, para não dar discussão, se cala, né? Você acha que tá certo? Então tá bom, continua essa vida aí. Você vai falar, mas eu não vou te ver no céu não, hein? É isso. Então, é isso. Só pra gente terminar, né? A gente falou sobre evangelho social, né? A mensagem de Cristo, ela é inclusiva de pecadores a serem salvos e transformados. Só que a ideia teológica da contemporaneidade é da aceitação. Então essa inclusão ela é errada, da aceitação da forma que está e permaneça. Com Cristo não é assim. Ele tem uma mensagem de arrependimento, renúncia e nova vida. Homoafetivo também, a gente já falou sobre essa questão de casamentos homoafetivos, falamos dos princípios bíblicos sobre a união heterossexual, monogâmica e indissolúvel, assim que a Bíblia nos ensina. Qualquer pensamento que destoe é considerado como fascista, homofóbico e discurso de ódio. Então, hoje em dia, você ter uma opinião diferente do outro, ou defender um princípio para a sua vida, às vezes você está se passando como alguém que leva uma mensagem de ataque e propaga ódio na sociedade. Mas isso é uma geração muito Nutella, muito Nutella que, como dizem, palavras machucam. Mas não é assim. A gente sabe que existe uma verdade. E se às vezes a gente chega na igreja em paz aqui, aí Deus fala, eita, meu Deus do céu, Senhor, eu estou errado, me ajude a melhorar. E a gente fica triste com aquilo no nosso coração, mas Deus não pega o dedo, põe na nossa cara e fala, esse aqui, ó. A pessoa vem e fala, esse aqui está em pecado, Não faz isso. Só que dentro de você é pior do que se alguém apontasse o dedo, porque você sabe que precisa melhorar. E a palavra de Deus, ela nos direciona a isso, a uma renovação de mente, renovação e mudança de conduta, objetivando o alvo, que é ser salvo. Isso é o maior exemplo. Isso explica a censura que muitos cristãos estão sofrendo. Vamos ao ponto 4, só para a gente finalizar, dizendo sobre a Bíblia é sempre a atual palavra de Deus, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é revelação de Deus para a humanidade.
1 Pedro, eu marquei alguém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Não, né? Ó, irmã Vitória. Eu te pulei, Vitória. Pulei nem, então era você mesmo. Abre aí, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Nossa, que coisa. Capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falarão da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Falaram. Falaram? Tá com um aí? Falaram. Depois eu vejo essa sua tradução aí, para ver se não é novo em mim. Não existe essa de, eu tenho uma interpretação que esse texto quer dizer isso. Não, de maneira nenhuma. O texto quer dizer o que o autor escreveu, que o escritor escreveu pela autoria do Espírito Santo. Porque senão a gente parte para aquele assunto que nós falamos da relativização da verdade. E Deus, ele se revela através das páginas da Bíblia. Deus se revela a partir das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. O que é heresia? O desvio, distorção, essa é a palavra. Distorção da doutrina bíblica, criando oposição à verdadeira intenção do escritor. Então, se a Bíblia diz que não há nenhuma interpretação particular, o que está querendo dizer é que todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, elas serão alcançadas com aquilo que o autor disse. Não, relativização daquilo que eu penso. Eu acho que ele falou dessa forma ou dessa. Não vai haver oposição de pensamentos por receberem uma mensagem. A gente sabe que pode haver revelações para aquele dia, para aquele momento de um texto, mas a interpretação, a extração do assunto central do que está sendo dito é um para todos. Isso é atual. Billy Graham foi, podemos dizer, o maior pregador, assim, maior notoriedade, né? O maior ministério. Que essa questão de ser maior ou menor, isso daí é muito conhecido, se é pouco conhecido, não vale de nada. Não vale de nada. Porque se não entra soberba no coração, a gente nunca deve buscar por isso. Eu digo que não vale de nada pelo quê? Para que a gente não fique fazendo disputa. Não existe disputa no reino de Deus. Se Deus te chamou para pregar para os políticos, foi Deus que te chamou, vai na fé, irmão. Se Deus te chamou para pregar só na matinha, vai na fé, irmão. Lá é o seu lugar de atuação e você vai ter um ministério de sucesso. Não é no Bananal, é muito longe. Se Deus chamou para lá, vai. Faça o que Deus chamou. Então não existe disputa. Nós não estamos aqui vendo quem ganha mais almas. Quando Estevão morreu, ele foi o primeiro mártir da igreja. Qual foi os milagres que Estevão operou? Não fala. Para quem ele serviu ceia? Não fala. Qual igreja ele estabeleceu? Não fala. Mas a sua morte, ela influenciou a vida do apóstolo Paulo, que foi o maior missionário de todos os tempos, pela notoriedade do seu ministério. Então, o que realmente vale onde o meu ministério vai ser suscetível, qual vai ser o grande sucesso do meu ministério? Obedecer à vontade de Deus. Se Deus chamou para ganhar uma alma, como Felipe ganhou o etíope, naquele momento ali, é uma das passagens mais extraordinárias, embora ele tenha saído de Samaria, um lugar que era contrário aos costumes do povo judeu, né? Havia rixa entre eles, e estava havendo um grande avivamento ali. Mas o que mais me marca no capítulo 8 de Atos é quando Deus arrebata Felipe e leva para o povo. Não fala que Paulo foi arrebatado, não fala que Moisés foi arrebatado, Pedro foi... Ninguém, só Felipe. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Então, quer ter sucesso na sua vida ministerial? Ouça a voz do Senhor. Amém?
A Bíblia, ela não pode ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída, portanto, afastada de Deus. Irmã Isabela, por gentileza, Isaías capítulo 59, versículo 3 e 4, com voz de trovão. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos e da iniquidade dos vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém aclame pela justiça, e ninguém clame que a compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam pelas mentiras, e conservam e trabalham e produzem a iniquidade. Amém. Muito obrigado. Então nós vemos que a cultura caída, a mentalidade dos ímpios, ela foi feita ímpia por consequência do pecado. Então a mensagem, ela não pode ser ressignificada pelo pensamento de uma natureza caída. Somente a mensagem, ela pode ser viva e eficaz se ela vem por meio do Espírito Santo. Se o Espírito já deu tudo o que tinha a transmitir-nos, não deve ser mudado nada, nem mesmo um tio, e assim que a palavra do Senhor diz, um tio, uma vírgula, nada deve ser mudado. Às vezes, pulei aqui, os pregadores que levantam essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas, foi o que nossa missionária estava falando. Muitas pessoas andaram com Deus, viveram com Deus, foram usadas por Deus, mas se apostataram da fé. E o apóstata, ele não apenas diz, não vou mais seguir, agora ele começa a ser um inimigo da fé, cauterizando a mente de outras pessoas também, persuadindo, influenciando. Então, nós temos que ver aqueles que tentam ressignificar ou adaptar a palavra à sua vontade para obter seguidores como falsos profetas, falsos mestres. Nós temos que ver eles dessa forma e não seguir os seus conselhos. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, não se tomarem com voz de relâmpago. Mas os espíritos expressem diz que nos últimos tempos apostatarão alguns das fé, dando ouvido ao espírito enganadores e à doutrina dos demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Muito obrigado. Então, a gente vê que estamos vivendo já os últimos dias, né? Até mesmo em Isaías, quando a gente falou no capítulo 5, versículo 20, mudando o bem para mal, o mal para bem, doce para amargo, amargo para doce. Já havia uma cauterização e tentava persuadir a outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, que nós venhamos rejeitar esses ensinos e essas pessoas, não termos comunhão com eles, de sentarmos à mesa, para que nós não sejamos também persuadidos. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Então, há um foco de Satanás apresentando essas novas doutrinas, essas ideologias. É apenas uma roupa nova naquilo que já é velho, tentar afastar o homem de Deus. Alguma pergunta, alguma colocação? 2. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por Ele foi inspirada. Então, Deus assoprou a mensagem, né? Soprou a mensagem dentro do homem, e o homem inspirou, recebeu a mensagem e através da escrita transmitiu para que nós pudéssemos ser instruídos e guiados. Eu estava falando de Billy Graham e não dei continuidade, mas Billy Graham disse, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. No tempo dele não havia internet como nós temos hoje, né? no século passado. Morreu, foi 99 anos, né? 99 anos, acho que foi 2018 ou 2017. E a pregação dele era de arrependimento mesmo, arrependimento, falando sobre a obra de salvação de Cristo.
estádios eram cheios. Tem um estádio, não sei se é em Oklahoma, mas nos Estados Unidos, que tinham 100 mil pessoas e a entrada era gratuita, né? Hoje em dia, para você ir ouvir uma série de mensagens, sabendo que tem que pagar 250 só para participar de uma gravaçãozinha. A gente sabe que existem cursos e tal, mas tem coisa que não dá. Um exemplo. 2020 nós fomos, né, nos estádios, estava tendo culto, e aí foi um único dia, era das 10 da manhã até as 10 da noite. A gente pagou R$20, que era só para auxiliar, porque vinha pessoas de vários lugares do mundo, né? Vários lugares do mundo. Mas hoje em dia as pessoas estão se utilizando da fé para ter. Hoje em dia o pessoal tem jato particular, acho que isso ajuda, mas não vou também ir para o outro extremo. Jesus Jesus andava a pé e fez tudo isso que fez. A gente tem que ser consciente também, né? Mas agora, pôr um jugo, um fardo na questão financeira sobre as outras pessoas para ter uma melhora de vida é muito complicado. Então, vigiemos. Bom, Tiago? Nós estávamos falando que essa pessoa foi inspirada em Deus, né? Então nós devemos ver que Moisés escreveu a maioria dos livros de Gênesis em diante, e Paulo também escreveu algumas partes. E no Novo Testamento, que é Marcos, Marcos, Lucas, e cada um deles também escreveu a escritura, mas só com opinião diferente. Eu queria saber se foi eles mesmos que escreveram tipo de Mateus, Marcos, Lucas. Eu queria saber se foi eles que escreveram esses livros. Sim, um exemplo, vamos lá. Moisés tem salmos escritos. Já leu lá em Salmos, que tem alguns salmos que falam que são salmos de Moisés. Foi Moisés mesmo que escreveu. Moisés mesmo que escreveu. Moisés, a gente fala do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Estes livros foram atribuídos a Moisés, a sua escrita. Ele escreveu esses livros. Porém, agora vamos para as epístolas paulinas. Paulo escreve e em grande maioria das suas epístolas ele se identifica dizendo que ele estava escrevendo a determinada igreja e tudo certo. Agora a questão dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Marcos que escreveu, lembra quando Paulo ele foi para a viagem missionária com Barnabé e tinha um jovem chamado João Marcos? Lembra desse episódio? É o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. Lucas, além de Lucas, ele escreveu também Atos. No início de Lucas ele fala: fiz este primeiro tratado, ó Teófilo, anunciando as coisas que o Senhor Jesus Cristo iniciou a realizar. E em Atos ele vai dizer sobre este segundo tratado. Então, livro histórico do Novo Testamento. Mas eles têm sim uma autoria própria. Agora, um exemplo, isso a gente põe um parênteses aqui. O livro de Marcos, há algumas suposições que Marcos não tenha vivido, muito provável isso, vivido nos dias de Jesus, então ele não poderia escrever tão precisamente quanto escreveu. Alguns dizem, mas isso a gente não faz de uma verdade bíblica, que também não muda nada doutrinariamente para a gente. Como se Pedro tivesse ditado para ele ditado para ele toda a história. Assim, são suposições, tá? Para que nós entendamos. Ditado assim, contada a história, e aí Marcos escreve o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Então, todo esse Evangelho, Mateus foi escrito, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, de Lucas foi escrito por Lucas e também com Atos. Então, alguns eles põem a sua autoria. Por exemplo, o livro dos Reis não foi escrito só por uma pessoa. Até mesmo os Salmos não foi escrito somente por Davi. Tem os filhos de Asaf, tem Moisés, tem até mesmo Salomão, né? Salmo 127, quando fala lá sobre se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiar os que... se o Senhor não edificar a casa, em vão... Edificar em vão vigiar o sentinela? Não é. Você entendeu, né? Entendeu? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiar o sentinela. Mas é isso. Então, alguns eles se preocupam em demonstrar a sua autoria, outros não.
mas a gente sabe que a Bíblia por completa ela é a palavra de Deus transmitida e não a erro e nunca se contrapõe uma parte à outra. Tá bom? Fiz uma grande explicação, mas agora não entende que alguns têm autoria própria, outros não, mas às vezes faz uma grande referência de quem escreveu do nome. É isso. Nem o livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual porque espelha a mente de Deus. Então, nenhum livro ele está em igualdade com a Bíblia, porque ela é inspirada totalmente, ela é inerrante, não contém erros, e ela é infalível. Toda ela é palavra de Deus. Eu vi uma certa analogia uma vez, que quando a Bíblia ela está no topo, a Bíblia ela está acima de todos os livros, em uma pilha de livros. Quando a Bíblia ela está no meio da pilha, a Bíblia é o centro de todas as literaturas. Agora, quando ela está embaixo, ela é a base de todas as literaturas. Então a gente entende que não há nada acima da palavra de Deus. A sua inspiração, embora tenha alguns livros muito bons mesmo. Sou um leitor iniciante ainda, mas em comparação à Bíblia não há, porque a Bíblia é o único livro que nós lemos acompanhado do autor. Então o que você faz antes de ler a Bíblia? Olhe, Deus, abre minha mente, me dê a iluminação, me dê a compreensão da tua palavra para que eu possa entender e pôr isso em prática. E aí Jesus vem e senta do seu lado ali, o Espírito Santo trabalhando no seu coração e você vai compreendendo. Então a sua mensagem é atual, que nós possamos perseverar contra estas sutilezas em questão da relativização da Bíblia, sabendo que ela é a palavra de Deus por completa e ela somente nos leva ao céu. Mesmo que nos confronte, mas isso é bom, porque ninguém é perfeito, mas a Bíblia é. Bom, Deus abençoe, desculpem aí, passamos alguns minutinhos. Mas não olhem para o relógio não, senão vocês vão ver que a gente passou. Ô, Diogo, eu achei bastante interessante no começo que você falou sobre aquele casal, né, que você assiste, né, lá no... Sim. Eles, para falar de um lugar, eles vão lá no lugar realmente, né, e eles acompanham, né, toda a história de lá, né, o costume daquelas pessoas, eles como diz, eles saboreiam as comidas, então assim, eles dão assim, como que eu posso dizer? Eles dão um posicionamento, assim, aquilo que eles entendem, que eles aprendem assim mesmo na realidade da prática, né, a mesma coisa na igreja, no evangelho. Se alguém pregar a palavra, enquanto você não consegue trazer ele para a igreja, ele não vai conseguir realmente ter esse mesmo sentimento e a experiência, né? Isso, a experiência, foi a palavra certa. A experiência de realmente estar participando para conhecer realmente a veracidade daquilo que se é levado, que se é ensinado, né? Como Paulo disse, né? A nossa pregação ela não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder no Espírito. Então, as manifestações que acontecem é uma evidência da atualidade, da operação da palavra em nossas vidas. Então, a minha conduta é o meu primeiro testemunho, mas quando eu convido alguém para estar presente na igreja, aqui é o lugar onde a pessoa ela vai ouvir a palavra, veio, Jesus vai trabalhar, Jesus vai fazer, mesmo que a pessoa esteja longe, também Deus pode fazer isso, mas aqui é um lugar de comunhão, onde todos nós estamos centrados, né? Eu ia até falar sobre ecumenismo, perdão, me fugiu, mas ecumenismo é quando pessoas de religiões distintas se unem para que cada um possa, na sua fé ali, adorar o seu Deus. Porém, biblicamente, isso é condenável, porque a adoração é apenas a um Deus e não há como ter associação da luz com as trevas. 1 Coríntios capítulo 10 fala que aqueles que adoram imagens e esculturas estão adorando espíritos malignos. Se isso é um princípio bíblico, é politicamente incorreto na visão de muitos, porém é um princípio bíblico e a gente não abre mão do que a Bíblia nos ensina. Então é isso. Deus abençoe a todos, espero que o nosso irmão tenha gostado, as nossas irmãs tenham gostado. Voltem sempre, semana que vem a gente acaba mais cedo. Fiquem de pé, por gentileza.